Bem-vindo ao Homemakers. Ainda não chegamos ao meio da primavera. Por exemplo, houve uma geada forte há 2 noites. Fez menos 5 graus Celsius 20 e 3 graus Fahrenheit e ainda veremos danos da geada ao passear pelo jardim. Vou te mostrar tudo o que estamos fazendo nesta época do ano. Hoje é 4 de abril e ainda estou usando bastante minha cama quente, fazendo muita propagação aqui dentro. 90% do que cultivo começa em um espaço pequeno na estufa, numa cama quente de esterco de cavalo fresco. Bem, estava fresco no dia 20 de fevereiro, então já faz um tempo, e agora ela está esfriando um pouco. E então, só esta manhã, nós adicionamos 3 carrinhos de mão cheios de esterco de cavalo novo bem fresco. Isso é esterco e palha, é isso que você pode ver ali. E logo por cima eu pego um carrinho de mão cheio do esterco mais antigo e coloco de volta por cima porque isso sela os vapores de amônia que podem realmente causar algum dano a essas folhas quando o esterco está muito fresco. E como tem o esterco fresco por cima, ele ainda não esquentou perto da superfície. E a temperatura ali nos mostra o que está acontecendo perto da superfície, pois esse termômetro está marcando 15,7 na sonda sob essas bandejas de mudas, enquanto 18 é a temperatura na estufa, o que é até impressionante porque hoje está um dia frio. Agora faz cerca de 10 graus Celsius, 50 graus Fahrenheit, durante o dia. Aqui dentro está mais quente, mas lá fora venta bastante, como vocês vão notar quando sairmos. Vou colocar meu chapéu. Então, o que está acontecendo aqui é que temos, por exemplo, tomates. Esse foi o primeiro plantio que eu fiz. Isso foi em 10 de março, há 3 ou 4 semanas. As berinjelas foram plantadas pouco depois disso. Podemos ver como elas são bem menores. E alguns pimentões e algumas flores, calêndulas e até um pouco de aspargos. Muitos serão transplantados, ou seja, retirados da bandeja de mudas e colocados em um vaso de 7 centímetros, pouco menos de 3 polegadas. Ele vai lá dentro bem fundo. Às vezes, se for uma planta grande como as cucurbitáceas que ainda não semeamos, elas vão para um vaso maior assim. Então, ainda não vou semear pepinos, abóboras, abobrinhas por mais 10 dias, não há pressa. Ainda que seja primavera, o plantio segue uma sequência muito cuidadosa. Então, o que fazemos é germinar tudo ali e depois as plantas vão para os bancos ao redor, onde está mais fresco, sem aquecimento, e depois realmente vão para fora e eu não faço o processo de aclimatação. Isso economiza tempo. Muito do que eu faço é para economizar tempo, o que inclui o método de plantio sem cavar, porque assim não temos muitos matinhos, como você vai ver. E depois levar as plantas para fora da estufa. Há 2 domingos, então um pouco mais de 2 semanas atrás, essas aqui eu plantei direto da estufa e você pode ver que elas estão indo bem. É para te dar uma ideia da proximidade do espaçamento e como você pode colocar várias plantas juntas em um canteiro, como por exemplo beterraba semeada em grupos. Então, você sabe, potencialmente há umas 20 beterrabas nessa fileira e talvez umas 30 cebolinhas ali, quando tivermos colhido todas. Aqui estão algumas cenouras brotando, fico feliz em ver. Isso é um tempo razoavelmente bom. E coloquei o tecido de proteção direto nas plantas e 3 noites atrás, quando previram geadas fortes, acrescentei os arames. Você pode comprar esses arames de uma empresa chamada Shankira, eu acho que é esse o nome. Tem um link na página inicial do meu site, você pode ver isso no Reino Unido. Não sei sobre outras regiões. Eles são ótimos, têm 4 milímetros de altura e são fáceis de usar. É só para manter o tecido longe das folhas, porque quando o tecido entra em contato com as folhas, vamos ver isso em 1 minuto, ele as danifica durante a geada. Enquanto, obviamente, se você tem um túnel alto como este, isso não é um problema, mas este túnel congela. Tivemos geada aqui dentro. Ontem de manhã observei que as plantas não estavam totalmente congeladas, mas as folhas sim. Crocantes de gelo, mas agora estão bem viçosas. Essas plantas passaram o inverno e estamos colhendo desde novembro. Devem durar só mais 1 mês. As brássicas, como rúcula e mostardas, já começam a crescer e formar caule de flores. Ainda estamos colhendo elas. As folhas ficam bem picantes à medida que começam a florescer, e isso combina muito bem com as folhas mais suaves de alface e endívia, além de um pouco de rabanete.
Enquanto isso, aqui fora, durante o inverno, o brócolis, que está crescendo desde julho, semeado em junho, plantado em julho, ainda está sendo um pouco comido pelos pombos, mas estamos conseguindo algumas cabeças muito boas e você pode tirar a cabeça principal, que fica bonita e grande, e depois surgem esses brotos laterais, então eles também já estão prontos para serem colhidos. Na verdade, se você olhar ali, se colher aquela, vai ver mais brócolis surgindo ali. Então, eles vão produzir por mais umas 3 semanas, numa época do ano em que isso é muito bem-vindo. Isso reforça que a geada pode danificar folhas se o tecido estiver em contato com elas. Então, mais uma vez, levantamos usando esses pedaços de madeira. Em ventos fortes, se você colocar o tecido muito alto ou qualquer cobertura de malha, é a mesma história. É mais provável que o vento leve embora, porque ele pode entrar por baixo. Já aqui, mantemos um perfil bem baixo, então o vento passa mais por cima, o que significa que temos proteção contra a geada e também contra o vento. O jardim de ervas aqui tem praticamente 1 ano de idade, 1 ano e 3 semanas, e estou muito feliz com o quanto cresceu. Temos uma boa seleção de tomilhos, sálvias e outras coisinhas. Alguns pés de hortelã em vasos, o que evita que as raízes se espalhem muito. E uma coisa que estou adorando é esse estragão francês que sobreviveu de forma impressionante. Ele não gosta de frio intenso. Aqui chegamos a cerca de menos 7 graus Celsius, nosso mínimo neste inverno, 19 Fahrenheit. E sim, ele aguenta isso. É um dos sabores mais agradáveis. Aqui o novo terreno tem pouco mais de 1 ano e há pouco mais de 1 ano era exatamente como você vê além, um pasto bem rústico. E nós já cultivamos há tempos. Aqui dos dois lados eram batatas. Tivemos uma ótima colheita de batatas que ainda comemos. Elas estão em sacos no galpão ao lado. Aqui o alho poró foi plantado em grupos e veio depois. Ah, você pode ver o cipó também. Então, se o cipó não desistiu, apesar de estarmos fazendo muita cobertura morta, você pode vê-lo ali entre as raízes do alho poró. E estamos preparados para ele de novo este ano. Vai ter muito cipó. Mas olha isso, essa é a raiz do cipó. Na verdade, eu só vou te mostrar. Eu encontrei um pedaço aqui ontem à noite e pensei que isso ficaria muito bom no vídeo. Só olha isso. Então, essa corriola, a princípio, você pensa, ah, não é tanto assim, mas olha como ela está crescendo debaixo do papelão. E aí você começa a puxar e percebe que isso mostra como o papelão estava impedindo ela de crescer para cima. Ela só se enrola e se torce. E veja o formato dessa raiz. Ali está parte da raiz mãe, a original, que você nunca consegue remover totalmente, principalmente sem cavar. Pode continuar puxando, tem um pouco de grama cutis, isso é diferente, temos tudo aqui. Mas tem sido incrivelmente eficaz esse método de cobertura na superfície. Então você simplesmente deixa o solo intocado. Começamos com isso. Em breve veremos um novo terreno que preparamos com polietileno preto. Aqui não usamos polietileno e tivemos que remover muita corriola, mas vale a pena, pois você pode chegar a um ponto em que, depois de 2 anos fazendo isso, eu percebo que a corriola desiste e a raiz principal morre. Então a gente quase não precisa fazer capina anual. Você pode ver que há pouquíssimas outras ervas daninhas. Esse é o dano causado pela geada que eu estava mencionando. Essas pobres borabinas, você vê como a geada atinge direto o caule e aí elas caem no chão. Mas depois se recuperam. Elas vão se recuperar. Então vamos ficar bem com isso. Com as favas. Aqui há mais danos causados pela geada. Na verdade, vou mostrar rapidamente a raiz do faia para você. Você pode ver ali onde as folhas estavam tocando o tecido durante a geada. Mas novamente elas sobrevivem, é assim mesmo. Eu descobri que abril é um dos meses mais complicados porque
Você já plantou muita coisa, mas nada é certo e ainda pode perder tudo. Os alhosporoses estão passando o inverno e estão muito saudáveis. Esses são os dentes que plantamos em outubro passado. Alho que guardamos em casa. Alho é uma cultura barata de cultivar se você fizer assim e muito simples, porque assim como a abóbora de inverno, eles terminaram. Coloque o alho, coloque um pouco de composto por cima, praticamente trabalho feito. Quase não há ervas daninhas com o método sem revolver a terra. Depende um pouco do seu composto, com certeza. Aqui estamos praticamente livres de ervas daninhas na compostagem. E aqui temos mais salada de inverno, e é aqui que, por exemplo, os tomates que vimos, alguns deles vão aparecer, algumas berinjelas, alguns pimentões. Então fazemos 2 safras por ano nos túneis plásticos, as safras de inverno, que estão começando a terminar, e depois as safras de verão. Colocamos composto uma vez por ano, normalmente em maio. Aqui está uma coisa legal, rúcula selvagem. Então não é a mesma coisa que a rúcula de salada, e você pode ver como eu colho de forma diferente. Estou cortando em vez de pegar as folhas externas. Essas foram cortadas na sexta-feira. Agora é terça, segunda, 3 dias, já estão começando a crescer. E eu vou simplesmente continuar subindo pelo canteiro. Gosto de rúcula selvagem porque dura mais tempo. A rúcula para a salada já está florescendo nesta época e foi excelente durante o inverno, crescendo mais nessa estação. Rúcula selvagem. Na primavera, a rúcula selvagem domina e vendemos mix de saladas, uma mistura de folhas, o que é ótimo. Essa cobertura é diferente. Aquela era de malha, esta é termocrop. Um pouco mais quente que a malha, mas não faz muita diferença. Mas é uma cobertura bem resistente, mais forte que o tecido. Se quiser uma cobertura alta, essa é ótima e valorizo muito, principalmente para proteger contra insetos. Sempre coloco malha na rúcula selvagem por causa dos besouros pulga. Ali há repolho precoce e um pouco de brócolis calabrês no começo da fileira. Esta é uma canteira de aspargos. Vamos dar uma olhada em um pouco de aspargo maduro em 1 minuto e vou mencionar o ruibarbo também, porque há um contraste interessante aqui entre o ruibarbo mais velho e o mais jovem. Isso foi plantado no solo há apenas 1 ano e há 1 ano isso aqui era só pasto e ervas daninhas, literalmente há 1 ano. Um caminhão entregou algumas lascas de madeira velha e simplesmente despejou aqui em cima da grama e das ervas daninhas. E então plantamos esses ruibarbos. E então em novembro plantamos estes aqui, por isso eles são muito menores, eles estão apenas entrando no seu primeiro ano. Então no primeiro ano assim você pode colher os maiores, mas esses aqui a gente só vai colher na próxima primavera. Isso aqui era lasca de madeira fresca há 1 ano, então você pode ver que está amadurecendo bem, mas ainda está bem lenhoso. Tem uns pedaços de madeira bem grandes. Se você quiser saber mais sobre lasca de madeira, dá uma olhada no meu vídeo sobre lasca de madeira que postamos há cerca de 1 mês. Pode ser lasca de madeira, resíduo verde ou composto de jardins municipais, produzido em instalação de compostagem. Olha como está seco, olha como está seco. Você sabe, isso é no final do inverno. Ele não retém a umidade da mesma forma que, por exemplo, o composto caseiro. Eles compostam isso em altas temperaturas, acho. E um bom contraste é o composto de cogumelo. Se olharmos para o outro lado disso, você pode ver onde Adam esteve espalhando um pouco agora mesmo e raspou ali. Então, isso tudo Isso foi entregue há menos de 2 semanas e nesse tempo já esquentou tanto assim. Você pode ver a diferença entre o fundo, onde ainda está bem quente, e aqui onde não está tão quente, e você já pode usar nesse ponto. Você sabe que isso está ok para usar, mas não é o ideal. Eu preferiria deixar por pelo menos mais 1 mês. Mas o composto de cogumelo, na verdade, é bastante tolerante nesse aspecto. Ele pode ser usado fresco, mas eu preferiria usá-lo como cobertura superficial quando está fresco, assim, porque ainda está agindo e pode estar retirando nutrientes das plantas. Se você encher um canteiro com ele, ele fica nas raízes e pode ser problemático nos primeiros 2 ou 3 meses. Mas na superfície ele não tem problema e eu ficaria muito feliz
em usar um composto assim na superfície ou para fazer um canteiro, né? Porque ele está tão bem decomposto. Este tem 1 ano feito de resíduos verdes envelhecidos. Está cheio de corriola. É porque ficou aqui por 1 ano que as raízes da corriola tomaram conta do monte, mas a gente tira elas e não tem muito medo porque estamos fazendo o método sem revolver a terra. Você coloca o composto por cima, não tem a chance de remover se perder alguma quando estiver espalhando o composto, ou depois de espalhar é só puxar. Na verdade, a gente coloca elas na pilha de composto. Vamos ver isso em 1 minuto. Este é um terreno novo, então há 2 meses era grama e trigo. E nós colocamos inicialmente, porque não tínhamos muito tempo, rapidamente colocamos plástico preto. O plástico preto, assim, é uma maneira fantástica de eliminar as ervas daninhas ou basicamente impedir que cresçam. Você pode ver o efeito aqui, onde esta grama, por exemplo, ainda está viva e quase certamente haverá um pouco de corriola aqui. Ela só não começou a crescer ainda e há um pouco de dente de leão, por exemplo, que ainda está bem vivo, mas também muito enfraquecido pela ausência de luz. Então estamos eliminando as ervas daninhas pela exclusão de luz e depois alimentando o solo. Por cima colocamos bastante composto. Você pode ver ali no começo. Estamos testando composto de camono velho, composto fresco de cogumelo e composto de lascas de madeira velho. Vamos ter faixas atravessando e então provavelmente vamos cultivar abóbora de inverno, todos os mesmos vegetais, e eles podem até crescer através do polietileno preto. O que provavelmente não precisa, vou deixar isso aí porque estou um pouco preocupado com a corriola mais do que qualquer outra coisa. Isso economizou tempo e aqui nós vamos de novo, ainda não tenho muita certeza por causa da corriola, mas preciso mencionar só de passagem o centeio. Então, este é o grão de centeio semeado por último, outubro, e eu mesmo moei meu grão para fazer pão. Você pode ver isso em um vídeo no Instagram de janeiro. Vamos ver quanto conseguimos colher. É só uma semente de centeio. Se plantada cedo no outono, viram plantas grandes. Não vai render muito pão, é só um teste. Aqui temos uma borda, né? Bordas são muito importantes, sabe? Como você impede que a grama se espalhe para dentro. Essa é uma maneira de criar uma borda. É onde a grama do ano passado a gente não tinha passado por cima o suficiente e a grama estava começando a invadir bastante. Então nós puxamos um pouco para fora para ter uma borda de caminho limpa e colocamos papelão embaixo da peça de madeira e a madeira está segurando a borda do papelão basicamente. Caso contrário, você vai ver o que acontece em 1 minuto se você não mantiver o papelão preso ou se tiver uma borda solta. Estamos chegando ao lago. Eu fico até um pouco envergonhado com isso, mas é como se... o lago virou uma poça. E o barro deve ter algum tipo de vazamento ou brecha. Ainda está descendo, né? O que significa que o buraco... Temos quase certeza de que há um buraco em algum lugar bem no meio. Agora nem está tão fundo assim, né? Então provavelmente vamos entrar lá em breve, talvez com uma máquina, ainda não sabemos, vamos ver o que acontece. Eu tenho tentado argila bentonítica. Colocamos 2 quilos e ainda tenho mais 1 quilo, talvez até faça isso agora. Então preciso encontrar essa brecha no barro. Eu não quero usar uma lona plástica, quero dizer, algumas pessoas dizem que seria uma solução, eu sei, mas sabe, tem um limite para o quanto de plástico eu quero usar aqui. Semeamos algumas sementes de flores silvestres, um prado de flores silvestres e vamos colocar algumas plantas floridas bonitas para deixar tudo mais bonito. Esta é uma cama novinha em folha, qual fiz há 10 dias. Este é o mulch de lascas de madeira que vimos antes.
Após um pouco de chuva, ainda há muita madeira, então essas plantas provavelmente ficam bem amarelas, né? Na verdade, isso é alecrim, não faz muita diferença, pois logo vão enraizar quando o papelão se decompor e as raízes chegarem ao solo abaixo. O crescimento é a longo prazo aqui. Eu estou procurando uma borda bonita, mas era isso. Você pode ver ervas daninhas de gramínea. E olhe para a borda aqui. E como a grama e as ervas daninhas estão empurrando o papelão para cima, então é exatamente isso que você deve tomar cuidado para evitar. Ainda temos trabalho a fazer aqui. Isso está em andamento, mas é um bom exemplo para mostrar como pode ficar. Começar com o método sem escavação é: você sabe que é algo importante fazer certo e ter clareza sobre o que está fazendo. E quando você faz, é realmente fácil. Só precisa ter certeza de que entende um pouco o que está fazendo. Fazer composto, na verdade, você não precisa de mais composto para o método sem escavação do que precisaria se estivesse cavando, mas é sempre bom ter bastante composto e aqui isso está ótimo. Na verdade, fico feliz em ver bastante minhocas nesse lote. São essas pilhas de paletes. Elas não esquentam tanto quanto minhas pilhas principais, que são maiores e retêm mais calor. Um palete desse tamanho, se enchido rápido, esquenta bastante, mas não mantém o calor e você tem mais ação das minhocas. Esse é o resultado de fazer composto assim, com cerca de 7 meses, até durante o inverno. Não é perfeito, há pedaços de madeira, mas tudo bem, pois só colocamos nas camas e usamos assim mesmo, sem peneirar. O calor atual, você deve ver o vapor subindo, porque havia muita grama cortada ali e é o máximo que posso antes de esquentar demais. Estamos usando material verde e marrom. Parte do marrom é papelão, outra parte são lascas de madeira velha. E talos, bastante aparas de grama. Este é um exemplo de usar lascas de madeira com 1 ano, mostrado também em um vídeo anterior. No vídeo das lascas de madeira, você verá quando era só uma pilha no chão. Adam trabalhou bastante movendo e misturando com cortes de grama, mas eles estão um pouco secos. Limpávamos um pouco de grama velha do pasto. Dá até para pôr um pouco de água nisso, parece mais feno do que grama. Acho que lascas de madeira absorvem bem a umidade. Se quiser compostá-las, comprei recentemente uma peneira maior para jogar o material. Ele cai e retira a madeira que podemos usar como composto. Esse é o meu plano. E então, olhando para o jardim, aqui você pode ver que temos uma seleção muito boa de canteiros, quase todos cobertos com manta, então você não pode ver o que está debaixo deles, mas são coisas como nabos, multissone, cebolas, cebolinha, ervilhas, tanto para brotos quanto para colheita, e bastante alface, já que fazemos bastante disso, e um pouco de funcho, couve-rábano, couve-flor, brócolis, repolho. Nessa época do ano tem tanta coisa que você pode cultivar, e tudo isso é resistente à geada. Então, essas geadas atrasam o crescimento, mas não matam as plantas. Ainda não plantamos nada sensível à geada, e isso só deve ocorrer após a última geada do fazedor de casa, que é em meados de maio. As framboesas de outono estão começando a crescer agora. No inverno, corto-as até o chão e todo o novo crescimento surge daí. Na verdade, não dou suporte para elas. Agora estou colocando principalmente lascas de madeira por cima, não composto. Elas não exigem solo muito rico e o daqui já é bom. E se tudo correr bem, todas essas vão produzir no final de agosto, setembro e outubro. E na verdade a barra de metal, desculpe, eu queria mencionar isso. É uma barra de 15 centímetros, 6 polegadas, então tem bastante dela no chão. E isso está impedindo as raízes da framboesa de se espalharem. Algo para realmente considerar quando você estiver plantando framboesas, sabe? Eu não as colocaria bem no meio do seu jardim. Elas vão se espalhar para todos os lados. Colocamos na borda com grama de um lado e barra de metal do outro. Essas são bonitas. Então isso é para sementes. Cenouras e cebolas. Então eu seleciono minhas melhores cenouras. Essas são ocelos, que é uma cenoura de final de outono. E as plantei. Fiz uma pequena fenda no solo com uma pá e coloquei-as lá.
Logo abaixo do solo você provavelmente vê a cenoura original. Aí está o topo da cenoura. Elas são bem grandes e grossas. E isso está no solo e agora alimenta o novo crescimento, que muito rapidamente vai se tornar um caule, que vai produzir flores e então vamos coletar as sementes. Fizemos isso no último outono, então ainda é um ano. Eu não tenho cenouras. Você tem que esperar mais um ano a partir da semente que salvamos. E a mesma história vale para as cebolas, embora já as tenhamos semeado e elas estejam brotando, mas ainda não sei como será a colheita. Estas são cebolas Rose de Roscoff. É preciso várias para garantir polinização cruzada e diversidade genética, evitando consanguinidade. Então, ao salvar sementes de vegetais como este, você não pode fazer isso com apenas um. Você terá resultados muito melhores se tiver alguns, o que significa que você precisa de um pouco mais de espaço e bastante tempo. Não é totalmente simples salvar sementes, mas é fascinante tentar. Essas são as camas de aspargos já estabelecidas e, na verdade, né, o que está acontecendo aqui é que nós colocamos as pontas depois de cortá-las no final de outubro, começo de novembro, e esse é todo o crescimento que elas tiveram durante o verão, agora formando uma espécie de cobertura de palha no caminho. As camas recebem um pouco de composto e elas vão começar a crescer, mas ainda não, normalmente por volta do dia de São Jorge, que é 23 de abril, lá pelo final de abril. Depois você tem 2 meses de colheita, colhe os brotos regularmente e então eles crescem, e é isso que está aqui. Aqui quase não temos besouro do aspargo. Acho que talvez por sermos bem tranquilos quanto a isso, na verdade, e existem vespas parasitas que aparecem e comem o interior do besouro. Eu simplesmente tiro ele se eu vejo. Couve-flor em 2 estágios. Essa é a couve-flor semeada em fevereiro, transplantada em março, um pouco danificada pela geada. E esta é a couve-flor que passou o inverno. Semeada no final de agosto do ano passado, transplantada no final de setembro e elas ficaram cobertas o tempo todo, continua assim porque os pombos gostam. Elas vão começar a produzir em breve e estão com ótima aparência, eu estou satisfeito. Tenho retirado as folhas externas. Então, fazendo isso, se você continuar removendo essas folhas inferiores, são elas que acabam ficando danificadas. E novamente, você pode conferir isso nós fizemos um vídeo sobre isso no dia 6 de dezembro. Você percebe que agora elas ainda estão pequenas e frágeis? Eles conseguiram fazer isso agora, é incrível. As plantas ainda me impressionam muito, mesmo depois de cultivá-las por tanto tempo. Ainda não acredito que elas conseguem fazer isso e sobreviver o inverno inteiro. Estas são cebolas que plantamos recentemente, tipo na semana passada. Você pode comparar estas cebolas plantadas em grupo com as echalotas plantadas há 6 semanas. Então a diferença aí é que nós colocamos os bulbos e, na verdade, entre os repolhos. Então esses são repolhos que passaram o inverno. Novamente você pode vê-los naquele vídeo parecendo bem pequenos antes do inverno, e eles têm sido colhidos muito bem por cerca de 6 semanas. Essas favas, né, se tudo correr bem, vão produzir no início de junho. Então, na verdade, não falta muito, são 3 meses, 2 meses. Maio, junho. É mesmo, são só 2 meses. Mas a floração precoce, olha só, de novo, isso é dano causado pela geada. Isso não importa, só te mostro para te tranquilizar. Porque essas flores precoces quase nunca resultam em uma colheita para você. Isso não importa. Você quer que as plantas cresçam mais antes que as flores virem vagens. Estamos fazendo um pequeno teste aqui comparando diferentes tipos de composto e este aqui, ele não está indo tão bem, mas este é esterco de vaca. Acho que é porque ele foi misturado com madeira. As vacas, se você olhar a superfície, pode ver todos os pedaços de madeira aqui. Não é nada bom. Eu não fazia ideia de que seria assim quando comprei ou quando pedi pelo telefone. Você não sabe o que vai aparecer. E se você comparar com o esterco de vaca aqui, é muito diferente. Não parece tão perfeito, não é liso e esfarelado, é meio empelotado. Mas olha essas alfaces. Elas parecem felizes para mim e a gente só encaixa elas em um buraquinho e de novo você vê aqui o tecido por cima e elas estão indo bem. Isso também faz parte de... Também estou fazendo um experimento que compara os efeitos de não rotacionar.
Então, na verdade, esse é o 7º ano, é o 6º ou 7º, né? Preciso conferir, de alface plantada no mesmo lugar. E no ano passado, o 5º ou 6º ano foi excelente. Estamos fazendo algo semelhante com batatas. Ainda não plantamos nossas principais batatas de segunda safra. Algumas batatas da primeira safra já foram plantadas, mas poucas devido ao risco constante de geada aqui. Não há pressa, mas provavelmente serão plantadas na próxima semana, marcando o 8º ano seguido de batatas nesse canteiro. Ano passado foi o 7º e ficaram excelentes. Você também pode ver isso em um vídeo. Fazemos batatas e alho poró. Assim que colhemos as batatas na 2ª ou 3ª semana de julho, plantamos os alhos porós em grupo. Então, na próxima semana, ou até mesmo ainda esta semana, nós vamos colher os alhos porós. Aqui temos algo realmente adorável, que Alessandro, que está filmando, se está especialmente interessado nas folhas de espinafre, que no momento estão super doces. As folhas, ao ficarem frias, acumulam um pouco mais de açúcar, como um tipo de anticongelante. Então, às vezes você colhe uma, especialmente essas um pouco mais velhas, que estão ficando um pouco amareladas. Eu não vou comer isso na frente da câmera. Eu adoraria poder magicamente permitir que você experimentasse isso. Não parece muito apetitoso, né? Mas eu posso te garantir que uma folha assim é realmente adocicada. É algo impressionante. Não sei por que ficam mais doces quando as bordas ficam amareladas, mas é uma alegria colher essas folhas. Costumamos comer várias. Podemos ver que sua colheita também foi ótima. Essas foram semeadas e transplantadas em agosto, eram mudinhas pequenas, produziram no outono, um pouco no inverno e agora estão crescendo novamente. Com uma semeadura você colhe muito, pois há 2 tipos que são basicamente um só. Semente salva em casa, do lado esquerdo. Não sei porquê, talvez selecionei ou guardei sem querer, ou seja, o gene mais forte e verde escuro. Ela não cresce tão rápido em comparação com a mais clara. A semente original que veio no pacote de semente. As flores estão começando a aparecer agora. Eu adoro quando os primeiros bulbos aparecem. Então temos alguns narcisos e tulipas. E isso vai enchendo. Você pode ver em vídeos do último verão que essa área fica bem cheia de flores, com girassóis, dálias e outras coisas. Então, estou ansioso por esse verão. É incrível como no começo de abril já está começando a encher, mas as plantas ainda estão todas bem pequenas, rasteiras. Não se vê muita altura nesta época, mas se você voltar, a gente volta aqui. Ainda não sei com que frequência, mas gostaria de dar mais destaque a esses passeios, porque acho que eles dão uma boa ideia do que estamos fazendo e você pode pegar algumas dicas do que pode fazer. E também vamos lançar um boletim semanal que será por assinatura, algo em torno de 5 libras por mês, acreditamos. Começa na próxima semana, então eles podem acessar esses vídeos, obter informações precisas e sobre o plantio sem revolver a terra, como são as camas de plantio com e sem esse processo. Você pode ver no vídeo anterior. Essa é a cama sem revolver a terra e os plantios são iguais em ambas. Aquela tem composto por cima. Ainda estou aprendendo sobre o método sem revolver a terra, mas ter uma cama revolvida para comparação serve como referência para observar. Você sabe quais são as diferenças, como o solo muitas vezes parece mais seco e empoeirado, tende a crescer mais ervas daninhas, então fazemos mais capina, é mais difícil de regar, a água tende a escorrer. Então sim, todas essas diferenças e a gente fala muito sobre isso e espero que você tenha gostado desse pequeno tour. Ainda não estamos bem no meio da primavera,